Bom dia, caríssimo irmão, caríssima irmã. Estamos aqui mais uma vez na graça de Deus com o nosso programa Diário Espiritual. E eu desejo que também na sua casa esteja tudo bem, que você tenha despertado maravilhosamente feliz, alegre, nesse desejo de servir cada vez mais ao nosso Deus. E estamos aqui para rezarmos juntos, para sempre trazer a graça de Deus. Precisamos aproveitar toda oportunidade para evangelizar, pois a gente está percebendo o quanto está difícil hoje Deus entrar na vida de muitas pessoas. Por isso nós estamos aqui, através desse meio de comunicação, para chegar aí na sua casa, para levar a palavra de Deus, para que você se sinta alimentado, fortalecido, para lutar contra todas as forças do mal que querem te fazer afastar da sua salvação e também do próprio Deus. Hoje nós vamos mais uma vez meditar a palavra de Deus e também conhecer a vida de um santo. Os santos, que são pessoas, são irmãos nossos que nos precederam aqui nesse mundo, mas já estão diante de Deus, intercedendo diariamente, incansavelmente, por todos nós. Então vamos conhecer a vida do Frei São Gonçalo Amarante. Nasceu no século XIII, no norte de Portugal. Muito cedo, ele se viu chamado ao sacerdócio, em sua formação humana e cristã. Frei Gonçalo passou pelo convento beneditino, depois por Braga, lugar onde foi ordenado pelo arcebispo. Não demorou muito para ser abade. Frei Gonçalo de Amarante pôde fazer várias peregrinações, que muito enriqueceram sua vida espiritual e também apostólica. Ele foi a Roma, visitou os túmulos de São Pedro e São Paulo, visitou a Terra Santa, conheceu os lugares santos por onde Jesus passou. Seu amor foi crescendo cada vez mais por Nosso Senhor. Depois de voltar dessas peregrinações, ele teve ainda mais ardor para evangelizar. Discerniu sua vida religiosa e entrou para a família dominicana. Daí vem o Frei. Quanto ao Amarante, com seus irmãos de comunidade, ele foi para a cidade de Amarante, em missão. Ele ficou conhecido como um segundo fundador desta cidade, porque o seu amor apostólico o levava a ser um sinal no meio da sociedade. Em 1262, partiu para a glória, deixando para todo o mundo um testemunho de santidade que colaborava para uma civilização mais justa. Frei Gonçalo de Amarante, rogai por nós. Como nós vimos nesse breve histórico da vida de Frei Gonçalo, nós percebemos que ele teve um amor apostólico no seu coração. Ele que fez a experiência de Jesus Cristo na vida dos irmãos e das irmãs, que também nós possamos também deixar que esse espírito apostólico tome conta de cada um de nós, para que nós saiamos da nossa casa, para que também você tenha coragem de sair da sua casa para evangelizar, para falar um pouquinho de Deus para as pessoas. O mundo está tão árido, o mundo está tão assim, sentindo a falta de Deus, essa fome de Deus. E como é que eles vão se alimentar se não tem quem pregue, quem fale, quem anuncie? Você que está me ouvindo, com certeza Deus permitiu para que você ouvisse essas palavras e deixasse no seu coração arder esse desejo de você também poder anunciar a palavra de Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque o próprio Deus estará com você, te ajudando, te auxiliando. Se você se sente incapaz, então eu te sugiro, compre um bom livro, compre abra a palavra de Deus, leia, se prepare, mas não tenha medo de anunciar, porque você será recompensado, como também Frei Gonçalo foi recompensado por habitar hoje já no reino dos céus, depois de uma vida bem dedicada ao Santo Evangelho. Evangelho esse que nós vamos ouvir agora a sua meditação aqui para alimentar os corações de cada um de nós. Preparemos então os nossos corações com esse pequeno refrão. Que arda como brasa
tua palavra nos renove, esta chama que a boca proclama. Meditemos o Santo Evangelho no livro de São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava de cama, com febre. E eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios e não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus e, quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos meditar a palavra de Deus, essa palavra que nós acabamos de ouvir. No início dela, nós percebemos que Jesus estava na sinagoga e ele vai então até a casa de Simão e lá encontra a sua sogra muito doente, enferma, acamada, e eles contam a Jesus. Jesus se aproxima daquela mulher, estende a mão e imediatamente ela fica curada e começa a servi-los. E as pessoas então ficaram sabendo dessa realidade e começaram a chegar aos poucos, levavam os doentes, as pessoas que estavam possuídas por espíritos maus, e Jesus foi curando um a um. Depois que ele fez esse trabalho, ele se retirou para rezar. E depois, no dia seguinte, as pessoas queriam que ele continuasse ali naquele lugar, fazendo mais curas. E Jesus disse: "Vamos a outros lugares, porque foi para isso que eu vim." Então nós podemos perceber que Jesus sai do templo, sai do seu momento de oração para servir as pessoas. Jesus veio a esse mundo para ajudar as pessoas a libertá-las do mal, como nós vimos aqui que Jesus livrou muitas pessoas de espíritos maus. Jesus então quer nos libertar do mal. Se você quer também se libertar de qualquer mal que você tenha na sua vida, se apresente diante de Jesus. Entregue a sua vida, seu coração, a sua família, para que todos sejam libertos dessa realidade. Pois foi para isso que Jesus veio. Jesus se tornou esse missionário do Pai, de sempre anunciar a boa nova do Senhor. Ele não ficou restrito a uma realidade. Jesus, ele era peregrino, caminhante para anunciar a palavra de Deus. Atualizando essa palavra para nós hoje, nós que fomos batizados e fomos configurados nesse Espírito de Jesus, também nós somos chamados a ter essa atitude de Jesus, de ir ao encontro dos nossos irmãos e irmãs, para que também possamos receber a graça dele na nossa vida. Quantos irmãos nossos estão aí jogados, estão nas periferias, estão nas estradas, nas beiras das estradas, e muitas das vezes não tem alguém para lhe dirigir uma palavra, para falar de Deus. E você, meu irmão, com certeza está ouvindo essa palavra e Deus deseja que você tenha essa atitude como teve o Filho de Deus, como os apóstolos também, ao fazer a experiência com Jesus, também começaram a fazer isso. Porque Pedro, André, Tiago, João deram a sua vida pela igreja? Porque eles viram Jesus fazer isso. Jesus não era apenas um homem de palavra, ele era um homem que falava e agia.
E assim também nós precisamos fazer na vida de cada um de nós. Precisamos falar, mas também muito mais agir. E porque a força de Jesus não se esgotava, o segredo da energia de Jesus, do seu poder, da sua capacidade de sempre curar, de sempre estar bem, ter essa energia para sempre evangelizar, é a vida de oração. Jesus estava sempre em oração, renovando as suas cargas para que a missão não se tornasse pesada e ele desistisse no meio do caminho. Isso é um ensinamento para todos nós. É um ensinamento para você que me ouve aí da sua casa. Jesus, com certeza, convida a você também ter um momento de oração diário para renovar a sua energia. Quantas pessoas estão aí desanimadas, depressivas, tristes? Quantas pessoas estão querendo abandonar, largar a vida matrimonial, a vida em família, não aguenta mais o esposo, a esposa, não aguenta mais os filhos e desejam ir embora. Quando você vai olhar, com certeza, a vida de oração dessa pessoa ainda precisa melhorar. Se Jesus conseguia se renovar através da oração, com certeza também essa atitude vai ajudar a cada um de vocês a se renovarem, a ser missionários do Senhor no mundo, na sociedade em que vivemos. Então, que sintamos encorajados por essa palavra, como Jesus sempre saiu, olhava os necessitados, estendia a mão, que também nós possamos ter a mesma atitude do que o nosso Salvador, para que possamos receber dele a graça, a bênção, o dia que ele convidar a cada um de nós para fazer parte do seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos então a nossa consagração a Santa Rita de Cássia. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Aviso comunitário. Hoje à noite, às 19h30, acontece então na Igreja Matriz o retorno do grupo da RCC, o grupo de oração. Você possa ir na igreja e fazer o seu louvor a Deus. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu convido a você, meu irmão e minha irmã, a se colocar mais uma vez na presença de Deus. Assim como Jesus foi uma pessoa solidária para com as pessoas, foi um homem de oração, que você também possa ser aí na sua casa pessoa de oração para renovar as suas energias na graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, tenha uma boa tarde e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.